Oi, meus amigos, como vocês estão? É um prazer estar com vocês, é um prazer enorme estar com vocês nesse evento. Eu quero agradecer a toda a equipe da Body Health pelo convite para essa conferência especial, o HIFU Conference, que eu acho que é uma iniciativa muito interessante, muito inovadora. Quero agradecer a toda a diretoria técnica, a meus amigos, a René, a todos que trabalham lá. Também a equipe de marketing, que eu dei um estresse em todos eles. Desculpas, mas assim são os eventos ao vivo. Os eventos online têm essa coisa de mistério. Bom, meus amigos, é um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Esteban Fortuni, eu sou fisioterapeuta, moro na cidade de Santiago, no Chile. Eu vou ficar aqui na tela no quadro inferior, mas vou reduzir meu tamanho aqui, pum, vou ficar aí menorzinho. E é para mim uma honra estar com vocês. Eu trabalho aqui na capital do meu país, em Santiago, do Chile. Eu tenho um centro clínico chamado Diagnostra, ou Centro de Diagnóstico e Tratamento, e tenho o prazer de trabalhar com várias fisioterapeutas, com uma equipe bastante importante de fisioterapeutas. Somos hoje na clínica 7 fisioterapeutas que trabalhamos, tem profissionais vinculados na área de estética, outros na área de reparo tecidual. Mas o interessante é que nós fazemos muitos tratamentos de ultrassom microfocado. Para tratamento de face, também temos pacientes de tratamento de gordura. E o tema que eu vou falar com vocês daqui a alguns minutos tem que ver com algo que nós fazemos no dia a dia clínico. Eu já há bastante tempo trabalho na área de HIFU. Poderia falar que eu dou muitos cursos de treinamento sobre essa tecnologia e o objetivo da conferência é falar para vocês os mecanismos de ação, fazer uma espécie de atualização para vocês sobre as bases físicas, fisiológicas, mas que vamos ver durante os seguintes minutos e depois vamos conseguir responder algumas perguntas. Eu acho que é muito interessante quando nós falamos de tecnologias entender o contexto histórico, de onde que elas vêm, quanto tempo que elas têm no mercado. É muito importante entender muito bem os mecanismos fisiológicos, que o que nós queremos do tratamento, que o que nós precisamos do paciente, e falar um pouco sobre as tendências que tem no mercado, como tem uma mudança importante de tecnologias, aparelhos, que diferenças eles têm, quais são as propostas novas, e fazer um resumo sobre alguns conceitos claves. Já nesse horário do evento, vocês já falaram muito sobre cosmetologia, falaram sobre outros tratamentos coadjuvantes, e eu vou ter o prazer de falar sobre a parte mais fisiológica dessa tecnologia que hoje é tão utilizada no mundo inteiro. Então, só começando, é muito comum que vocês já ouviram falar sobre ultrassom microfocado, HIFU, EMFIUS, que é outro nome que também é muito utilizado. Mas é muito importante para quem ainda não tem uma aproximação muito alta entender qual é a origem das tecnologias. A verdade, a palavra HIFU é uma palavra que é muito utilizada hoje por causa do marketing, mas os primeiros estudos já são bastante antigos, são do ano 1942. Se você vê aí essa publicação já de muitos anos, é uma revista internacional, ano 1942, você vai ver que no título dela fala sobre um novo método, uma geração de um novo método, e fala de ultrassons focados. E realmente a proposta tecnológica de dar energia, entregar energia de maneira focada, ou seja, toda a energia num ponto focal, não é uma coisa nova, ela já tem muitos anos na indústria. O que acontece é que no ano 1942 era muito caro criar essas tecnologias. Os primeiros estudos do ano 40, entre a década do 40 e 50, principalmente utilizavam essa tecnologia para tratamentos experimentais na área neurológica. Tem muitos tratamentos pensados em pacientes que, por exemplo, têm algumas alterações no sistema nervoso, tem pesquisas em pacientes com doenças neurológicas, tem muita experimentação animal em macacos, gatos, mas tudo isso foi um forte crescimento na década dos anos 40 e 50. Mas logo depois disso, vem um período em que a indústria pensa, nossa, isso poderia ser utilizado em outro campo. E a ideia é bem interessante, porque na década do ano 60 começam a aparecer muitos estudos
principalmente com um enfoque centrado na área tumoral e oncológica. E a ideia é muito lógica. Se você tiver um tumor, uma lesão pontual, por exemplo, uma mama, por exemplo, no fígado, em vez de você fazer uma cirurgia, ter que cortar muitos tecidos, ter risco de hemorragia, pós-operatório, aí tem um grupo de engenheiros que falam, cara, se tem uma equipe que consiga focalizar muita energia, por isso o nome, HIFU, ultrassons focados de alta intensidade. Aí tem uma equipe de engenharia que fala, olha, se você tiver a possibilidade de ter um equipamento que consiga dar muita energia em um ponto focal, você consiga destruir o tecido, nossa, seria muito melhor isso a fazer uma cirurgia. Por isso que entre os anos 50, a década dos 60, tem muitos estudos da área oncológica. Incluso tem muitos países, talvez não sei se no Brasil isso vocês têm forma de encontrar, mas tem muitos países que têm centros HIFU que são para tratamento de pacientes oncológicos, né? É muito comum. Por exemplo, no Chile tem, Panamá tem alguns centros e ele está muito orientado à parte oncológica. Só que o que acontece? Acontece que um pouco mais na frente, no ano 2003, tem uma pesquisa muito interessante de um pesquisador de sobrenome Kennedy, publicada em um jornal da área de urologia, no British Journal of Radiology. Kennedy ele é pesquisador da área urológica, e ela faz uma colocação interessante. Ela fala, olha, essa tecnologia HIFU, será que é a cirurgia do futuro? Esse é o contexto que ele escreve aí no artigo. E por que parece ser uma ideia interessante, uma proposta interessante? Porque ele pensa, olha, se você conseguir provocar lesões de diversos tamanhos, ultrapassando as camadas, mas sem fazer cirurgia, cara, seria uma coisa do futuro. Então, desde o ano 2003 na frente, começa a aparecer muitos estudos de ultrassons focados de alta intensidade para diversas áreas. E aí vem a questão, por exemplo, de pacientes que têm tumores no fígado, em estruturas que têm muita sangue, e você pensa, em vez de tratar eles quirurgicamente com todos os riscos associados, por que melhor não ter um transdutor côncavo que ele mande toda a energia no ponto focal e ele consiga destruir, por exemplo, um tumor, fazer uma queimadura, uma lesão que produz automaticamente coagulação, porém não vai ter sangramento. Então, desde o ano 2003 na frente, começam a aparecer muitos estudos para face e para corporal. Os primeiros estudos de ultrassom focado para a área facial são do ano 2007, 2008. Olha que interessante, porque talvez para vocês esse tema é algo novo, mas já a gente está no ano 2021. Pense quantos anos essa tecnologia já está posicionada no mercado. Os primeiros estudos são de Matthew White e Richard Glicklich, do ano 2007, 2008. Eles são pesquisadores, principalmente do Harvard Medical School, Massachusetts. Eles trabalham em associação com Boston. E é muito interessante porque o primeiro estudo publicado é por Matthew White, que ele trabalha na área oculoplástica, e ele se associou com um grupo de pesquisadores que eram, vamos falar, assessores de uma empresa americana chamada Ultera, que você já ouviu falar alguma vez, e eles fazem a primeira publicação. No ano, eu falei 2007, 2008, mas na mesma data, mais ou menos, ano 2009, 2010, bem muitos pesquisadores a começar a falar sobre as aplicações na área corporal. Principalmente dois nomes, tem o Dr. Mark Jewell e Afkin Fatemi, uns são da área de Europa, outros de Estados Unidos, e eles começam a fazer pesquisa. Só que aqui tem uma coisa diferente. Os equipamentos da área corporal, que vocês conhecem como HIFU, eles já estavam posicionados no mercado, só que os estudos começaram no ano 2009 e 2010. Eles já eram utilizados, já se vendiam no mercado. Só que na área facial começou no inverso. Já existiam os equipamentos para a área corporal, só que eles fizeram a ideia de fazer uma proposta de tratamento para a face com algumas diferenças que a gente vai analisar agora. Então,
quais são os pontos chaves quando nós falamos de ultrassons microfocados para lifting, para tratamento de face? Qual é o ponto focal, o ponto clave ou a chave fisiológica? Os primeiros estudos eu falei que são do ano 2007, 2008. O primeiro estudo, como em muitas coisas, é pré-clínico, ou seja, não foi em humanos, foi em porcinos. E eles, no primeiro estudo, conseguiram descrever o que nós chamamos hoje como TIS, ou Thermal Injury Zones. Isso que eu vou mostrar aqui é muito interessante. Se vocês veem aí, é um equipamento que focaliza a energia em diferentes camadas. Só que se você ver aqui na imagem, ele está focalizado em 4,5 milímetros, uma penetração muito pequena, uma penetração muito reduzida. E se você ver na imagem, você tem diferentes dosagens de energia em joules. Aí você vê 2 joules, 3, 3,8, 4, 6 e 7. Se você vê a linha meia, você vai ver que tem muitos pontos, mas o que acontece depois de ultrapassar os 3 joules? Você logra apreciar que o ponto de lesão ele se dispersa, deixa de ser específico. Olha aí a diferença quando tem 7 joules. Mas quando você utiliza 2,3, é uma lesão muito pequena, controlada, milimétrica. Por isso que quando nós falamos de tratamentos de fase, e que esse é um conceito muito importante para você não esquecer, nós falamos de tecnologias que têm dosagem de energia baixas, 1 ou 2 joules por centímetro quadrado. Então o termo HIFU, ultrassom focado de alta intensidade, geralmente é um termo mais orientado para a área corporal. Na área facial, mesmo o equipamento é focado, ultrassom focado, mas como as dosagens de energia são menores, são pequenas, 1 ou 2 joules, geralmente muitos pesquisadores falam que ele é de baixa intensidade, porém utiliza muito mais a expressão MFUS, ou ultrassom microfocado. A maioria dos artigos tem esse nome, MFUS. Então, um conceito importante para os clínicos é que os aparelhos que são conhecidos como de HIFU são ultrassons focados de alta intensidade, muito utilizados na área corporal. O endpoint de tratamento é conseguir levar o tecido ou receber ele dosagem de energia em torno de 120 joules na meia, porém muitas vezes tem que fazer 2 passadas. Diferente do que acontece com os aparelhos que são da área facial, que geralmente as dosagens de energia são menores. 2 joules é o máximo que a gente geralmente utiliza. E tem uma outra diferença importante que vai ter uma diferença fisiológica. A penetração dos equipamentos de corporal é em centímetros. 1,3, 5, 8 centímetros. Mas quando nós falamos de face, os transdutores são de penetrações milimétricas. É um tratamento muito seletivo, específico, algo muito mais delicado. E por isso que as tecnologias têm um custo bastante razoável, porque é um tratamento milimétrico. Não é igual você esquentar todas as camadas com equipamento de radiofrequência, até um tratamento que vai ser milimétrico específico, ok? Então, nós falamos de HIFU e MFUS, que são os nomes mais utilizados. Mas aí, no ano 2007, começam a aparecer os estudos em humanos. Começam a aparecer estudos em pacientes de ritidectomia ou lifting facial. É muito interessante porque eles fizeram estudos em pacientes que fizeram cirurgia e outros que não fizeram cirurgia. E por que é importante essa pesquisa que é do ano 2007? Porque eles idearam diversas metodologias, eles pontuavam um ponto do lado do outro, milimétrico, externamente, faziam o tratamento e logo eles conseguiam apreciar que o tecido tem uma espécie de contracção. Ele contrai, porém a distância externa é menor. Então eles analisam essa proposta tecnológica e eles falam, cara, é uma opção de tratamento porque nós estamos tratando camadas profundas, não deixa
uma marca externa e o tecido se contrai. Aí é que aparecem as tecnologias, começam a aumentar os estudos, tem estudos publicados no ano 2008, incluso feito em humanos. Você sabe que americanos têm, por políticas de pesquisa, eles podem pesquisar muito em cadáver, cadáver fresco também, tem muitos estudos, e eles conseguem mais ou menos definir as intensidades para ter resultado. 0,5, 0,8 joules é uma intensidade mais ou menos considerada chave para conseguir contrair a musculatura da face, que nós chamamos de SMAS, o Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial. Então, começam a aparecer muitas pesquisas de como essa tecnologia consegue contrair o tecido e ter um efeito tensor. Mas aí, o que eu vou falar agora é algo interessante tecnológico. Os primeiros transdutores, a primeira geração de transdutores era duplo, ou seja, o transdutor, quando você posiciona na face, ele tem dois transdutores. Com um, ele envia energia e tem, além disso, outro transdutor que ele permite visualizar a imagem. O que acontece com algumas marcas já conhecidas, que você na tela consiga ter um feedback ecográfico. Obviamente, o custo do equipamento é muito alto e dos consumíveis do transdutor também, porque é um transdutor duplo. É como se fosse um equipamento de ultrassonografia, entende? Então, por isso, obviamente, os equipamentos originais são caros, são muito caros, e o consumível, o transdutor, é caro. Mas qual era a ideia dele? É ver, por exemplo, se tem uma condução boa, se você está atingindo as camadas que precisa, enfim. Mas logo aí começaram variações tecnológicas e logo depois foi eliminado o transdutor de imagem. A maioria das empresas hoje conhecidas no mundo tem tirado o transdutor de imagem, porque no caso você não está durante todo o tratamento olhando o transdutor de imagem para ver de onde está atingindo. É uma coisa que pode ser segura, mas entre aspas, porque além disso o transdutor, pela profundidade que ele tem, não permite visualizar nervos. Para você ver um nervo com um transdutor de ultrassonografia, você teria que ser muito treinado, e segundo, deveria ter um transdutor de uma profundidade muito especial, que não é a que tem. Mas se consiga você apreciar a condução, isso é uma coisa que você conseguiria apreciar, mas talvez o custo não compense. Mas independente do transdutor, geralmente, e esse esquema é muito importante, geralmente todas as marcas têm 3 profundidades pelo menos. 4,5 milímetros, 3 milímetros e 1,5 milímetros. Mas para quê? O transdutor de 4 milímetros, ele é específico para contrair o SMAS, ou Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial. Porém, quando você utiliza essa camada, você vai ter um efeito tensor. Essa é a proposta, a ideia. O transdutor de 3 milímetros, ele consegue atingir na dermis reticular, tecido chave para a formação de colágeno, elastina. Então, se você atinge essa espessura, você vai conseguir produzir mais colágeno. E o transdutor de 1,5, ele permite conseguir na dermis papilar. E ele é muito bom para rugas superficiais, textura, poros. É algo que as pacientes gostam de melhorar. Nesse vídeo que você vai conseguir ver aí, é um vídeo de cirurgia. E presta muita atenção que você talvez consiga ver como o tecido, cada vez que o cirurgião toca ele, o tecido contrai. Bom, esse é o SMAS, o Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial. Bom, a ideia de utilizar esse tipo de tecnologia é gerar um efeito muito similar ao que está fazendo o cirurgião aí, só que com que objetivo? Provocar contração do tecido sem ter que fazer cirurgia. Então, o efeito é dar uma dosagem de energia importante para produzir contração de um tecido que é rico em fibras. O SMAS é um tecido fibroso, rico em fibras. Por isso que tem muitos casos de pacientes tratados e ela pode dar uma melhoria muito importante na área da papada. Ela pode ser muito útil em pacientes de 30, 40 anos para definir o contorno mandibular, diminuir a flacidez do pescoço, incluso melhorar a aparência de textura. E por que é tão importante? Os resultados são tão ótimos?
porque é algo que atinge camadas específicas. Esse é o primeiro grande diferenciador. Quando você fala de radiofrequência, que nós usamos muito em clínica, ele consegue promover a produção de colágeno e tal. Só que ele não vai contrair o músculo. É difícil. Mesmo tem alguns estudos, mas contrair o SMAS precisa de aquecimento muito alto. E se você fizer com equipamento tradicional de rádio, isso poderia ter outros riscos. Então, os resultados são já muito comprovados. Desde o ano 2008, tem muitos estudos. E na área do contorno do olho, você consegue dar uma melhoria muito importante em pacientes que têm rugas. Isso é automático, porque o efeito fisiológico ele já é comprovado e é conhecido que se você atinge uma camada específica e esquenta, as células vão fazer seu trabalho. Então, tem muitas alternativas no mercado, tem dispositivos com transdutor de imagem, mas a tendência hoje é não ter transdutor de imagem e não por isso é algo inseguro. Por que é importante o que nós estamos falando? Porque a lesão, o que nós chamamos de TIS, é específico, é pequeno, é milimétrico. Os estudos falam que a lesão é de 1 milímetro cúbico, é bem pequena. E por que é uma tecnologia que tem um crescimento muito grande? Quando nós falamos de tratamentos de lifting, é muito comum que os clínicos gostem de falar de lasers. Ah, eu vou fazer um laser para ter efeito tensor. Só que qual é o problema de fazer laser? Que todas as tecnologias que geram aquecimento externo ou que funcionam com luz, elas são absorvidas pelos cromóforos. Porém, tem alto risco de mancha, não pode fazer em verão, tem risco de hiperpigmentação. Mas quando nós falamos de uma tecnologia que ultrapassa as camadas, já tem um perfil de segurança maior, ele tem um risco muito baixo de hiperpigmentação, porque você ultrapassa a epidermis. E outra coisa, pode ser feito o ano todo em todos os fototipos. E tem muitos estudos sobre isso já publicados na literatura. É seguro, incluso em pacientes que têm melasma. Tem pesquisa sobre isso. Aí tem muitos pacientes que falam, mas esse negócio dói. Não, as tecnologias têm ido avançando para melhorar a precisão do disparo. E mesmo se você utiliza dosagens de energia menores, pode ter bom resultado, só que talvez precisa passar mais vezes ou acumular mais energia. Mas, aunque o tratamento com dosagem de energias menores produz lesões menores, a temperatura do tecido ela não se modifica. Porém, você vai produzir colágeno, vai produzir elastina, só que talvez precisa fazer mais passadas para acumular energia. Então, como conceito central, são ondas mecânicas, que vocês já conhecem, é similar a uma ultrassom convencional, só que ele é focado, ele aumenta a temperatura até mais ou menos 60 graus e ele produz necrose coagulativa, por exemplo, no tecido muscular. Isso consegue fazer uma retração que é muito importante para os efeitos tensores. Isso tem um diferenciador, o diferenciador que eu já falei, que comparado, hoje tem estudos na literatura comparativos de lasers com ultrassom microfocados, e ele representa uma vantagem potencial para tratamentos de lifting, porque como a energia ela é absorvida não pelos cromóforos, ela é absorvida automaticamente pela engenharia, vamos falar, o risco de hiperpigmentação ela é praticamente muito baixo. Hoje é uma tecnologia aprovada pela FDA para muitas aplicações, lifting de pescoço, submentionando, sobrancelha. Tem desde o ano 2000 e pouco aprovação para protocolos novos para a área de colo. E hoje, que eu queria mostrar algumas pesquisas novas, desde o ano 2007, já tem estudos que falam qual é o melhor protocolo para diminuir as rugas de marionete que tem aqui, nessa zona inferior da boca. Tem estudos que falam até quantas linhas, quantos disparos você deveria fazer para ter melhores resultados, e é muito seguro. Porém, tem um sustento científico muito alto. E além disso, tem muitos estudos novos, hoje vai ser falado um pouco sobre isso na próxima conferência, de protocolos de tratamento associados. Desde o ano 2016, esse foi um consenso que foi feito no Congresso Mundial de Dermatologia em Canadá. Tem recomendações de ultrassons focados ou tecnologias baseadas em energia
com toxina botulínica, fillers. Ultrassons microfocados pode fazer em pacientes com Botox, pode fazer em pacientes com Sculptra, com Radiesse, com ácido hialurônico de diversas marcas, não tem problema e é uma tecnologia segura. Então, pensando em alguns conceitos importantes, tem novas tendências no mercado e as tendências hoje, eles apontam a 2 pontos chaves que eu quero explicar para vocês. Um aspecto que tem quebrado muito o sistema é que a maioria das tecnologias tradicionais tem um consumível que ele é muito caro por duas causas. Uma porque tem um transdutor de imagem e outro porque o fabricante falou que ele tem uma vida útil muito limitada. Mas quando você pensa em ultrassom que você utiliza na sua prática clínica, ultrassom de estética, ele tem vida útil? Quanto tempo ele dura e você tira no lixo? Não, ultrassom não tem uma vida útil. Se ele conseguir emitir bem, não vai ter problema. Então tem uma tendência hoje no mercado, marcas tecnológicas hoje têm desenhado alguns dispositivos que não tenham consumível, que em si você não tenha que estar trocando e tirando no lixo e comprar outro. E além disso que tenha liberação de disparos, que você consiga fazer à vontade o que precisar. Isso é uma tendência no mercado, que é segura e que, de uma ou outra maneira, melhora o retorno financeiro da clínica. Porque, por exemplo, se você tem uma tecnologia que tem consumível e que você vai ficar gastando, obviamente o custo do tratamento é maior. Assim você compra uma tecnologia que vai ter o equipamento para usar sem conflito. Então, uma das tendências é ter equipamentos sem consumível. Outro conceito-chave é que tem novas aplicações clínicas. Por tempo a gente não vai conseguir falar, mas é seguro em pacientes com melasma. Já tem estudos e tem algumas pesquisas, olha que interessante, em pacientes com rosácea. Mas você fala por quê? Olha, paciente que tem muita circulação vascular, quando você dá energia, você produz um efeito de coagulação. Isso pode diminuir a expressão, a aparência em alguns pacientes. Tem algumas pesquisas já publicadas bastante interessantes, prometedoras. Tem protocolos novos dos últimos 3 anos para rugas, bolsas de gordura infraoculares. Tem um estudo, principalmente da Ásia, que o protocolo é diferente, o paciente, você faz o tratamento, ele tem que ficar sentado, não fica deitado. Tem uma metodologia muito interessante, já foi proposta e foi publicada numa revista bastante séria. E outro aspecto interessante, porque ele é tão comercializado, é porque tem um downtime, um tempo de repouso muito pequeno. Você faz o tratamento, o paciente vai para casa, vai para o trabalho, não tem que fazer repouso, não precisa de anestésico, né? E outro ponto importante, cada dia nós olhamos mais para as pesquisas. A pesquisa é uma coisa importante. A tecnologia cada vez tem mais estudos e quando nós falamos de risco, cada vez tem menos publicações de risco. Tem poucos relatos na literatura de riscos. A maioria são por mala prática. Mas é uma tecnologia segura e tem mais de 120 pesquisas em revistas indexadas. Porém, muitas clínicas no mundo, muitos dermatologistas, fisioterapeutas, profissionais da estética, odontologia, têm entrado no mercado com ultrassom microfocado, ultrassom focado de alta intensidade, porque é uma tendência do mercado. Ele é muito efetivo, muito seguro e tem mecanismos fisiológicos já descritos. Com certeza dá para falar muito mais, mas se você tiver perguntas, eu convido vocês a participar da ronda de perguntas, eu vou ficar lá para responder. Para mim foi um prazer estar com vocês nesse simpósio, essa conferência especial. Eu mando um abraço para toda a equipe da Body Health, a toda a equipe da realização, a equipe de marketing. E fico à vontade de vocês para a ronda de perguntas. Um forte abraço e obrigado por participar desse sensacional evento. Forte abraço.